Agora, no contexto da pandemia, a gente sabe que a maior letalidade da Covid é sobre a comunidade negra. Queria pedir a sensibilidade dos vereadores para as questões de raça e de gênero na nossa cidade. Queria falar aqui sobre o dia 21 que passou, que foi o Dia de Combate à Discriminação Racial, Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Esse dia que tem origem, que foi marcado pela ONU com origem no extermínio que houve na África do Sul, na cidade de Shaperville. Várias pessoas foram mortas por aquele regime horrível e absurdo que existia na África do Sul, o regime do apartheid. E essa data ela é muito significativa para nós também, porque, infelizmente, a gente também vive aqui no Brasil a realidade da discriminação racial. Então, a gente também lembra essa data, é uma data muito importante para nós também, que lutamos contra essa ferida na nossa sociedade, no mesmo exemplo que a África do Sul. Também queria lembrar que muitas pessoas podem ter uma compreensão de que o que aconteceu na África do Sul e que aquele regime discriminatório nada tem a ver com a nossa condição brasileira, mas é bom pontuar que o Brasil é um país que se descobriu racista a partir do exemplo da África do Sul. Então, a gente tinha uma compreensão de que o Brasil era um país onde existia uma democracia racial e pesquisadores foram chamados para entender por que no Brasil as raças conviviam tão bem no pós-escravidão e na África do Sul existia esse conflito racial tão grande. E aí, esses pesquisadores, sociólogos, especialmente o Florestan Fernandes, ao se debruçar sobre a realidade racial no Brasil, percebeu que não existe democracia racial, que isso era uma falácia, que apesar da miscigenação gigantesca que a gente tem aqui, a discriminação racial aqui é muito forte e tomou a forma da sua faceta mais cruel, que é o racismo estrutural. E aí os números, as pesquisas mostraram o tamanho da violência que a população negra sofre no Brasil, o empobrecimento, a falta de políticas públicas, o abandono por parte do Estado no pós-escravidão, na saída desse regime de escravização. Esse é o motivo do empobrecimento da população negra, da marginalização, uma população que foi trazida para cá, sequestrada, uma população que foi sequestrada de África, trazida para cá para ser explorada da sua mão de trabalho, da sua mão de obra, e quando aquele regime de trabalho acabou, essa população que ajudou a construir essa nação, sobre ela foram criados vários estereótipos de que são vagabundos e que não gostavam de trabalhar. Então, uma ambiguidade e essa demonstração do abandono do Estado, que não proporcionou políticas públicas, não houve uma inserção devida da população negra na sociedade brasileira. Isso se expressa em todas as cidades. Curitiba não é diferente. Então, por isso a importância da gente lembrar dessa data. A gente ainda sofre com esse empobrecimento, a gente ainda sofre com os estereótipos racistas. Quando a gente pensa nas mulheres e faz o recorte de gênero, lembrando que a gente está no mês de março, e ainda debatendo sobre as questões da mulher, e hoje vamos ter a sessão solene, do Dia da Mulher, em menção ao Dia Internacional da Mulher. Quando a gente faz o recorte de raça, as mulheres negras mais marginalizadas ainda. Infelizmente, a gente tem dados como que o feminicídio entre mulheres brancas diminuiu, mas entre mulheres negras aumentou, então demonstrando aí o quão perniciosa é essa interseção entre raça e gênero. Agora, no contexto da pandemia, a gente sabe que a maior letalidade da Covid é sobre a comunidade negra, que está entre a maior parte das pessoas pobres, das pessoas que estão em moradias precárias, e por isso eu só queria fazer menção esse dia. E o meu tempo está acabando, mas queria pedir a sensibilidade das vereadoras e dos vereadores aqui, que a gente está nesse lugar, de pensar as políticas públicas para a cidade, que a gente tenha esse olhar sensível para as questões raciais, para as questões de gênero. Também quero colocar aqui que recentemente a gente elaborou um projeto de lei de cotas para o município. Curitiba demonstra aí um certo atraso quanto às políticas de combate ao racismo. Outras cidades já implementaram essas políticas, outras capitais, essas políticas são fundamentais.
Lembrando também que a gente está na década internacional do afrodescendente, então é uma exigência de que todos os países, de que todas as cidades implementem políticas públicas de combate a essa desigualdade tão grande. Então, eu queria pedir a sensibilidade dos vereadores para se debruçar sobre esse projeto, para olhar para a importância dele e em suas políticas e em suas falas e no olhar que cada um aqui tem que ter para a cidade e para os segmentos que fazem parte, que tenham esse olhar sensível para as questões de raça e de gênero na nossa cidade.